Friedrich Nietzsche, foi um renomado filósofo alemão do século XIX, conhecido por suas ideias profundas e provocativas sobre vários aspectos da existência humana. Um componente central de sua filosofia foi a adorada teoria do existencialismo, que enfatiza a existência da pessoa individual como um agente livre e responsável, determinando seu próprio desenvolvimento por meio de atos de vontade. Nietzsche foi autor de vários livros influentes, incluindo Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e o H e a Ciência. Nesses escritos, ele se aprofunda em conceitos como a vontade de poder, o Übermensch ou super-homem, e a eterna recorrência. Ele encoraja os indivíduos a questionar as normas sociais e cultivar seus próprios valores, afirmando que a verdadeira realização vem de abraçar a individualidade única de cada um e superar as limitações autoimpostas. Em relação ao medo, Nietzsche sugere que ele pode impedir nosso crescimento e potencial. Ele afirma que o medo frequentemente decorre de uma sensação de impotência ou de uma resistência em confrontar o desconhecido. Na verdade, ele nos desafia a confrontar nossos medos de frente, vendo-os como oportunidades de transformação pessoal. Ele acreditava que, ao abraçar nossos medos e transcendê-los, podemos liberar nossa força interior e alcançar o autodomínio. É por isso que neste vídeo, exploramos 4 maneiras de superar seus medos inspirados pela filosofia de Friedrich Nietzsche. Mude sua perspectiva sobre o medo. Nietzsche disse: "O medo é a mãe da moralidade." Nesta citação, Nietzsche enfatiza o impacto significativo do medo nas decisões morais das pessoas. Ele acredita que o medo de punição ou de enfrentar consequências, seja da sociedade, religião ou dentro de si mesmo, leva os indivíduos a seguir certas regras morais e a se comportar de maneiras específicas. Esse medo de consequências pode moldar os valores morais de indivíduos e sociedades inteiras. Nietzsche conecta a influência do medo sobre os valores morais a 2 estruturas morais contrastantes, moralidade do escravo e moralidade do mestre. A moralidade do escravo, de acordo com Nietzsche, é caracterizada pelos valores dos oprimidos e fracos, enfatizando virtudes como humildade, mansidão e obediência. Por outro lado, a moralidade do mestre representa os valores dos fortes e poderosos, valorizando traços como força, assertividade e capacidade. Dentro do contexto da moralidade do escravo, o medo pode ser visto como uma reação enraizada em um senso de impotência e vulnerabilidade. É frequentemente associado ao medo de punição, julgamento ou perda de controle. Dessa perspectiva, os indivíduos podem adotar uma postura submissa ou evitativa, permitindo que o medo dite suas ações e limite seu potencial. No entanto, Nietzsche quer que mudemos a forma como pensamos sobre o medo. Ele diz que o medo nem sempre vem dos eventos em si, mas de como os vemos e os entendemos. Então, ele sugere que desafiemos nossas visões e realmente pensemos se nossos medos são válidos. Ao fazer isso, Nietzsche acredita que podemos superar as limitações de nos sentirmos fracos ou submissos como na moralidade escrava. Em vez disso, podemos ser mais confiantes e corajosos como na moralidade mestra. Podemos ver o medo como uma chance de crescer e aprender sobre nós mesmos. Em vez de fugir dos desafios, podemos enfrentar nossos medos e usá-los para nos motivar a nos tornarmos melhores e mais fortes. Para ilustrar esse conceito, vamos considerar um exemplo. Imagine uma pessoa que tem um medo profundo de falar em público. Sempre que se depara com a perspectiva de falar em público, ela sente uma ansiedade intensa e um forte desejo de evitar a situação completamente. Da perspectiva dela, falar em público é uma fonte de imenso medo e potencial constrangimento. No entanto, Nietzsche encorajaria esse indivíduo a questionar sua percepção de falar em público e examinar a base de seus medos. Eles poderiam se perguntar: o que há em falar em público que gera medo? O medo é baseado em uma avaliação racional da situação ou é influenciado por inseguranças pessoais ou expectativas sociais? Por meio da introspecção e autorreflexão, o indivíduo pode descobrir que seu medo decorre de preocupações sobre ser julgado, cometer erros ou não atender às expectativas. À medida que o indivíduo continua a desafiar sua perspectiva em relação à fala em público, ele pode perceber que seus medos iniciais foram exagerados ou baseados em suposições infundadas. Nietzsche os incentivaria a desafiar essas interpretações e reformular sua compreensão da fala em público. Eles poderiam considerar a oportunidade que isso apresenta para autoexpressão, compartilhamento de insights valiosos e conexão com outros.
Nietzsche então advogaria para que eles confrontassem seu medo de frente e abraçassem o desconforto. Eles poderiam começar dando pequenos passos, como falar na frente de amigos solidários ou se juntar a um grupo de oratória, gradualmente construindo sua confiança e expandindo sua zona de conforto. Eles podem descobrir forças ocultas, desenvolver habilidades de comunicação eficazes e experimentar transformação pessoal. Nietzsche veria isso como um exemplo de mudança de perspectiva em relação ao medo e aproveitamento de seu potencial transformador. Por meio da autorreflexão, introspecção e confronto ativo com nossos medos, temos a oportunidade de transcender limitações e crescer. 2. Supere a si mesmo. Como Nietzsche disse uma vez, o que não te mata te fortalece. Central em sua filosofia é o conceito de vontade de poder. Nietzsche acreditava que o impulso fundamental em todos os seres vivos é o desejo de poder e autoafirmação. A vontade de poder significa o impulso interior nas pessoas para buscar a maestria, influenciar o mundo e superar desafios. É como uma força dinâmica que empurra os indivíduos a crescer e se expressar de diferentes maneiras. Nietzsche achava que esse impulso era o que motivava as ações humanas, ambições e até mesmo como a cultura e as sociedades se desenvolviam. Nietzsche encorajava as pessoas a abraçar desafios e ir além de seus limites para praticar a vontade de poder. Ao enfrentar e superar dificuldades, os indivíduos podem se tornar mais fortes, melhorar suas habilidades e crescer pessoalmente. Ele queria que as pessoas saíssem de suas zonas de conforto, questionassem normas e valores tradicionais e criassem seu próprio caminho único na vida. Vamos imaginar uma pessoa que tem medo de ser vulnerável e acha difícil formar conexões próximas com os outros. Para praticar a vontade de poder nessa situação, eles podem tomar medidas para confrontar seu medo e construir relacionamentos significativos. Primeiro, eles podem pensar sobre o porquê de terem esse medo e de onde ele vem. Entender as razões por trás do medo pode ser útil. Em seguida, eles podem começar a se abrir um pouco de cada vez e compartilhar seus pensamentos e sentimentos com pessoas em quem confiam, como amigos ou familiares. Dar pequenos passos para ser mais aberto pode ajudá-los a construir confiança e criar um espaço seguro para a vulnerabilidade. Eles também podem trabalhar para serem bons ouvintes e entender como os outros se sentem. Ao se importarem genuinamente com o que os outros têm a dizer, eles podem criar um vínculo forte. Encontrar atividades ou grupos que possam compartilhar seus interesses também pode ser útil. Engajar-se em coisas que eles gostam com pessoas que pensam como você pode levar a relacionamentos mais fortes. Para praticar a vontade de poder nos relacionamentos, pode-se também tentar ter conversas difíceis e abordar os problemas diretamente. Ao falar abertamente sobre seus sentimentos e ouvir a perspectiva da outra pessoa, eles podem construir melhor compreensão e confiança. À medida que continuam enfrentando seu medo de vulnerabilidade e trabalham na construção de relacionamentos significativos, eles podem crescer como pessoa e formar conexões profundas com os outros. Com o tempo, sua capacidade de amar, confiar e ser próximo das pessoas se tornará mais forte. Uma maneira de praticar a vontade de poder é definindo metas ambiciosas e trabalhando ativamente para sua realização. Ao nos esforçarmos para alcançar o que pode inicialmente parecer assustador ou mesmo impossível, exploramos nossa força e determinação interiores. É importante notar que o conceito de vontade de poder de Nietzsche não implica uma busca implacável de domínio sobre os outros. Em vez disso, ele enfatiza o autodomínio, a autorrealização e a busca do potencial individual. Nietzsche acreditava que a verdadeira força está em superar a si mesmo e alcançar a excelência pessoal, em vez de buscar poder sobre os outros. 3. Desafie a mentalidade de rebanho. De acordo com Nietzsche, a loucura é rara em indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas, é a regra. Nesta citação, Nietzsche está expressando sua observação de que, embora a loucura individual possa ser incomum, quando as pessoas se reúnem como um grupo, há uma tendência de certos comportamentos ou crenças irracionais prevalecerem. Ele critica a mentalidade coletiva, sugerindo que os grupos frequentemente exibem uma mentalidade de rebanho, onde os indivíduos se conformam às crenças, opiniões ou ações do grupo sem questioná-las criticamente. Nietzsche está dizendo que quando as pessoas apenas seguem o que todos os outros pensam sem realmente pensar por si mesmas, elas podem acabar presas em uma mentalidade de rebanho. Isso significa que eles agem como todos os outros no grupo, sem serem verdadeiros consigo mesmos.
Eles fazem isso porque temem ser deixados de fora ou não serem apreciados pelo grupo. Nietzsche acredita que essa mentalidade de rebanho, embora forneça segurança dentro de um grupo, impede as pessoas de serem únicas e atingirem seu potencial máximo. Eles desistem de suas próprias ideias e desejos para se encaixar no grupo. Isso faz com que todos sejam medianos e não façam nada de novo ou emocionante. Para se libertar da mentalidade de rebanho, Nietzsche diz que as pessoas devem ser corajosas e seguir seus próprios valores e ambições. Eles devem questionar o que todos os outros acreditam, pensar por si mesmos e seguir seu próprio caminho. Ele acha que, mesmo que seja difícil e algumas pessoas possam não gostar, ser verdadeiro consigo mesmo vale a pena no final. Isso permite que você seja o seu melhor e mais autêntico eu, o que pode levar a grandes conquistas e crescimento pessoal. Vamos considerar o exemplo de Rosa Parks, uma ativista afro-americana dos direitos civis, cujas ações desafiaram a mentalidade de rebanho e as normas sociais de segregação racial nos Estados Unidos. Durante a década de 1950, a segregação racial estava profundamente arraigada na sociedade americana, particularmente nos estados do sul. Afro-americanos foram submetidos a leis discriminatórias que impunham instalações separadas para cidadãos negros e brancos, incluindo arranjos de assentos separados em ônibus. Essas leis foram apoiadas pela maioria, e a pressão social ditou que os afro-americanos deveriam se conformar a essas normas. Corajosamente, Rosa desafiou essa norma ao se recusar a ceder seu assento de ônibus a um passageiro branco em 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama. Seu ato civil de desobediência desencadeou o boicote aos ônibus de Montgomery, um evento crucial no movimento pelos direitos civis. Rosa Parks rejeitou a mentalidade de rebanho predominante e se tornou um ícone de resistência contra a opressão racial. Suas ações e o boicote subsequente destacaram a injustiça da segregação, inspirando outros a questionar e desafiar as normas sociais predominantes. Nietzsche veria Rosa Parks como um indivíduo excepcional que se recusou a se conformar ao instinto de rebanho movido pelo medo e pelo desejo de aceitação. Ao afirmar sua individualidade e se recusar a ser cúmplice na perpetuação da segregação, ela exemplificou a crença de Nietzsche na importância de abraçar os próprios valores e ambições. Seguindo as dicas do exemplo icônico de Parks, você pode confrontar a mentalidade de rebanho reconhecendo a importância de seus próprios valores e ambições. Entenda o que realmente importa para você e o que você representa. Essa autoconsciência forma a base para afirmar sua individualidade. Comece a desafiar normas e suposições prevalecentes. Não aceite as coisas cegamente ou simplesmente porque todo mundo faz isso. Faça perguntas críticas, busque perspectivas alternativas e esteja aberto a explorar novas ideias. Romper com o rebanho requer coragem. Reconheça que ir contra a corrente pode convidar críticas ou rejeição, mas entenda que permanecer fiel a si mesmo vale o risco. Encontre força em suas convicções e esteja preparado para defender aquilo em que acredita. Procure pessoas com ideias semelhantes que apreciem e respeitem sua individualidade. Construa uma rede de amigos, mentores ou comunidades solidárias que incentivem seu crescimento e forneçam feedback construtivo. Ao viver autenticamente e abraçar sua individualidade, você pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Suas ações podem servir como um catalisador para mudanças positivas e encorajar outros a questionar a mentalidade de rebanho. 4. Abrace seu destino. Em nossa citação final de Nietzsche para este vídeo, ele diz o amor fati e ame seu destino, que é de fato sua vida. A vida de Nietzsche foi marcada por uma infinidade de doenças físicas e mentais, incluindo problemas digestivos, visão problemática e problemas de saúde mental. Ele culminou em um colapso completo em Turim aos 44 anos, do qual nunca se recuperou totalmente. No entanto, Nietzsche não percebeu suas aflições como fatores limitantes. Em vez disso, ele abraçou suas circunstâncias e se inspirou nelas para criar algumas de suas obras mais brilhantes. Apesar dos obstáculos físicos e mentais que enfrentou, a aceitação e o amor de Nietzsche por seu destino, abrangendo aspectos positivos e negativos, alimentaram sua capacidade de desbloquear seu potencial total como filósofo, pensador e escritor. No cerne de sua filosofia está o conceito de o amor fati, ou o amor ao destino. Este conceito profundo contém sabedoria inestimável para superar o medo e viver sem medo.
Ele convida os indivíduos a abraçar de todo o coração todos os aspectos de suas vidas, incluindo eventos favoráveis e desfavoráveis, com amor e aceitação. Vamos considerar a jornada de um músico, profundamente apaixonado e comprometido com sua arte, dedicando sua vida a criar música e perseguir uma carreira de sucesso. Ao longo dessa jornada, eles inevitavelmente encontram contratempos, como rejeições de gravadoras, performances mal-sucedidas e decepções em seu desenvolvimento artístico. Inicialmente, esses contratempos podem evocar medo e dúvida, fazendo com que o músico questione suas habilidades e pense em desistir de suas aspirações musicais. No entanto, em vez de sucumbir à negatividade, este músico escolhe adotar a filosofia de o amor fati. Eles entendem que, para prosperar e crescer como artistas, eles devem mudar sua perspectiva. Eles veem os fracassos não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades valiosas de aprendizado que lhes fornecem sabedoria e resiliência. Pelas lentes de o amor fati, o músico reconhece que cada contratempo contribui para seu crescimento pessoal e artístico. Em vez de se deter no que deu errado, eles se concentram em melhorar suas habilidades musicais, refinar seu processo criativo e adaptar sua abordagem. Com uma mentalidade destemida firmemente estabelecida, este músico se recusa a deixar o medo do fracasso atrapalhar sua jornada. Eles abraçam os contratempos como aspectos inerentes ao caminho artístico, entendendo que esses contratempos não definem seu valor ou potencial. Eles seguem em frente com resiliência e determinação, sem se deixar intimidar pelo medo. Ao aplicar os princípios de o amor fati, a trajetória musical do músico assume uma nova dimensão. Eles descobrem força, resiliência e propósito diante da adversidade. Cada contratempo encontrado se torna uma oportunidade de crescimento e serve para torná-los mais fortes e destemidos. Eles se tornam os arquitetos de seu próprio sucesso musical, aproveitando o poder de seu destino para impulsionar o crescimento pessoal e artístico, e expressando sua voz única para o mundo por meio de sua música. A jornada da vida não é um caminho linear isento de desafios. Ela nos apresenta testes que avaliam nossas habilidades, temperamento e paciência. Negar essa realidade significa negar a própria vida. Assim como remover o oxigênio da água altera sua essência, remover os altos e baixos da vida a torna incompleta. Portanto, abraçar a vida em sua totalidade, incluindo tanto o favorável quanto o desfavorável, é essencial. Paradoxalmente, a presença de dificuldades aumenta nossa apreciação dos bons momentos, fomentando a gratidão e nos impedindo de tomar as bênçãos como garantidas. Às vezes, o que inicialmente parece desfavorável pode, na verdade, ser uma oportunidade disfarçada de crescimento e transformação. Ao abraçar a filosofia de o amor fati, reconhecemos que nosso destino não é algo a ser temido ou resistido, mas uma força que pode nos impulsionar em direção ao nosso potencial máximo. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de conferir nossa playlist completa e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.